Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aline, para quem não me conhece. Eu sou membro aqui da comunidade e fiquei responsável por partilhar com vocês a palavra de Deus, né? O que Deus quer falar para a gente na noite de hoje, né? O que a gente vai rezar quando Jesus chegar no Santíssimo Sacramento, né? Então, a gente vai ouvir, né, a palavra de Deus da Escritura, do Evangelho de hoje, que encontra-se no livro de São João, capítulo 6, versículo do 35 ao 40. Quem tem Bíblia, quem trouxe Bíblia, pode abrir aí. João 6, 35 ao 40. Quem tiver com celular, Bíblia no celular também pode estar acompanhando. João 6, 35 ao 40. Posso? Sim ou não? Sim. Misericórdia? Precisando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Palavra da salvação. Então, minha gente, eu sempre gosto de começar a reflexão sobre o Evangelho contextualizando, né, para que a gente entenda onde é que Jesus estava, com quem ele estava falando, né, para que a gente aproveite melhor a leitura, né? Então, o que é que estava acontecendo ali? Jesus estava diante de uma multidão, né? E antes de eu começar a entrar no Evangelho propriamente dito, eu queria explicar para vocês que existe uma diferença entre multidão e discípulo. Existem várias diferenças, e eu não vou conseguir citar todas, mas vou citar algumas características que diferenciam a multidão de um discípulo, né? A multidão uma pessoa que está na multidão é aquela pessoa que ela está preocupada com ela mesma, né? Com os interesses dela, com as necessidades dela. Ela vê em Jesus uma farmácia, uma padaria, que ela chega, quer um pão, né? Quero um remédio, quero uma cura. Então, a multidão ela está fazendo um movimento para dentro dela, né? A multidão ela está pensando nela. Ela vê Jesus, Deus, como um servo dela. Não se vê como uma serva de Deus, um servo de Deus. Então, essa é uma característica da multidão. Pensar em si própria e buscar em Deus que Deus a sirva, que Deus supra as necessidades dela. Isso é uma multidão. Isso é uma característica de quem está na multidão. Já um discípulo, né, o discípulo começa como? O discípulo começa, né, sendo servo. Ele se coloca ali a ser servo, daqui a pouco ele começa a crescer no amor a Deus, começa a ser amigo, e, no final, né, a gente espera que um discípulo seja esposo, tenha uma alma esposa de Jesus. Então, o discípulo ele vai crescendo no amor a Deus, né? O discípulo, diferente da multidão, ele procura saber de Jesus quais são os planos que Jesus tem para a vida dele. O discípulo não vê Jesus como uma farmácia, não vê Jesus como uma padaria, que vai ali e busca o que quer. Não vê Jesus como um servo dele, muito pelo contrário. Ele se coloca, o discípulo verdadeiro, se coloca como servo e procura saber de Jesus quais são os planos que Jesus tem para a vida dele e segue e obedece. Então, existe diferença entre ser multidão e ser discípulo, certo? Agora que a gente já entendeu, né, o que é ser multidão, agora eu posso entrar no Evangelho, né? Porque Jesus estava falando para uma multidão específica. E
Ainda não vou entrar no evangelho de hoje, mas vou resumir o evangelho de ontem para a gente entender por que Jesus fala o que fala no evangelho de hoje. No evangelho de ontem, essa multidão está conversando com Jesus, né? E a multidão fala assim para Jesus: quais sinais o Senhor vai fazer para que a gente creia em vós? Porque os nossos pais viram o maná cair do céu lá em Moisés. E tu, que vais fazer? Né? Então, a multidão está pedindo para Jesus manifestar sinais externos para que eles possam segui-lo, para que eles possam crescer no amor, enfim, amar a Deus, amar Jesus, acreditar que Jesus é Deus. E Jesus fala o quê? E agora eu vou entrar no evangelho de hoje. Olha só o que é que Jesus responde. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, a multidão estava pedindo um sinal externo, que caísse alguma coisa do céu de novo, que alguém manifestasse alguma cura ali, para que eles começassem a acreditar em Jesus. Só que Jesus responde o quê? Não é mais um pão que vai cair do céu. E Jesus responde ainda no evangelho de ontem: olha, não é Moisés que dá o pão que cai do céu, é o meu Pai que dá o pão, o verdadeiro pão que cai do céu, que no evangelho de hoje ele fala que sou eu sou o pão da vida. Né? Então, o que é que Jesus estava dizendo? Olha, eu não vou dar sinais para vocês. Eu não vou fazer nada cair do céu, não vou fazer nada. Eu quero que vocês venham a mim e tenham a própria experiência de vocês. Então, Jesus não queria dar uma experiência externa, um sinal externo. Jesus queria e quer, no dia de hoje, dar um sinal interno. Né? Um sinal interno. Qual é o sinal interno? Uma experiência com Cristo, uma experiência com Jesus. Jesus fala: vem a mim. Ele fala assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Gente, vocês querem um sinal maior do que a saciedade da fome de vocês e a saciedade da sede de vocês? Existe um sinal maior do que uma pessoa faminta, né? Faminta e ser saciada e não ter mais fome? E aqui, quando eu estou falando faminta, eu não estou falando da carne, eu estou falando da alma. O vazio que a gente tem na nossa alma, a sede que a gente tem na nossa alma, que muitas vezes a gente tenta suprir com as coisas da carne, né? Comendo muito, bebendo muito, usando drogas, se relacionando com várias e várias pessoas numa balada. Essa sede que a gente tem da nossa alma e que a gente tenta suprir com as coisas do mundo, essa sede que Jesus está falando que vai saciar. E a gente ainda não entende. E a gente fica pedindo para Deus coisas materiais que não vão suprir nossa fome e nossa sede. E Jesus fala hoje: vem a mim, que eu vou suprir verdadeiramente a tua sede. Então, o sinal que Jesus queria dar era um sinal interno. É um sinal interno. Né? Vou tentar falar no presente, porque Jesus está falando com a gente hoje. Né? Jesus quer dar um sinal interno. Vou pegar aqui minha fila. E aí, a gente pode pensar assim: mas era mais fácil para aquela multidão acreditar em Jesus. Sim, eu vou continuar aqui o evangelho de hoje, que ele fala uma frase que me chamou muita atenção. Dando sequência, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Isso me chamou muita atenção. A multidão estava olhando para Jesus, cara a cara, e não estava acreditando. Entende? E eu ficava pensando, cara, o que é que eles viam? O que é que a multidão via? A multidão via um homem. A multidão não via Deus. Via um homem, via um rapaz. Né? Então, para eles, era tão difícil acreditar, quanto para a gente é difícil acreditar que Jesus também está presente na Eucaristia. É difícil porque a gente vê um pão. Aquela multidão via um rapaz, não via Deus. A gente não vê Deus também, a gente vê um pão. Então, era tão difícil para eles quanto é difícil para a gente. Sem fé, aquela multidão não era capaz de enxergar Deus naquele rapaz. Sem fé, a gente não é capaz de enxergar Deus na Eucaristia. Não é capaz. Né? Então, a gente precisa começar a enxergar as realidades espirituais com os olhos espirituais, com os olhos da alma. Se a gente tentar enxergar as realidades espirituais com os olhos da carne, a gente vai desistir. A gente precisa dos olhos espirituais que vai vir através da fé. E a fé é um dom de Deus. A gente só tem a fé se a gente pedir a Deus. Pedir e recebereis. Né? Deixa eu retomar o raciocínio aqui.
Quando eu estava rezando por essa pregação, eu ficava me perguntando, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa para dizer? O que é que eu vou dizer? Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou o pão, e o que é que eu vou dizer? Ele está dizendo que ele é o pão, e eu vou dizer o quê? E eu estava na frente da Eucaristia quando eu fazia essa pergunta, né? E eu falei a resposta aqui na minha frente, né? E vinha muito no meu coração para falar um pouquinho para vocês sobre a Eucaristia, né? Quando Jesus, lá na última ceia, ele levanta aquele pão e ele fala, isto é o meu corpo, né? Ele está afirmando uma coisa. E ele está usando um verbo ser, um verbo de essência. Isto é. Ele não fala isto representa, isto parece, isto vai lembrar. Ele fala isto é. Então, a palavra de Deus, né, está dizendo onde Jesus está. A gente pode dizer, vocês podem estar dizendo assim, mas aquela multidão estava com Jesus. A gente não está. Só que Jesus, ele foi, mas ele disse onde ele estaria escondido. E ele está escondido em 2 lugares. E quem está dizendo não sou eu, é a Escritura. É ele mesmo no Evangelho que fala que ele está escondido em 2 lugares. O primeiro lugar que Jesus está escondido é no pão. Né? Primeiro versículo do Evangelho de hoje, Jesus fala, eu sou o pão. E quando eu rezava por essa pregação na frente da Eucaristia, eu falei, meu Deus, é tão claro. Mas como é que eu vou explicar isso para o povo? Mas é claro, ele fala, eu sou o pão. Né? Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? A Eucaristia é o pão da vida. Jesus é a Eucaristia. Né? Jesus está na Eucaristia. Outro lugar que Jesus está escondido também é no pobre. Ele fala isso, né? No Evangelho de... Se eu não me engano, eu anotei em algum lugar. Mateus, capítulo 25. Ele fala, todas as vezes que deres comida a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, é a mim que estáis fazendo. Ele também não fala numa comparação, é como se fosse a mim. Ele fala, é a mim. Né? Então, é um verbo de essência, de ação que ele fala. Né? Então, Jesus está escondido nesses 2 lugares, no pão e no pobre. Né? E tem uma passagem, continuando o Evangelho de hoje, ele fala assim, vós me vistes, mas não acreditais. E quantas vezes a gente olha para a Eucaristia e não acredita? Quantas? Eu já passei por isso. Não sei se vocês já passaram. Eu já passei. Eu já olhei para a Eucaristia e disse, cara, como eu vou acreditar que isso é Deus? É tão frágil, né? Mas Deus, que é forte, que é todo-poderoso, decidiu estar perto da fragilidade. Né? Ele não está perto da gente, que é frágil. Né? Então, ele está, de fato, de que serviria, né, a misericórdia se não houvesse uma necessidade? Então, Deus decidiu estar onde é necessário, né, na fragilidade. Ele é a força e ele está, né, na fragilidade, porque ali precisa dele. Certo? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão muito calados. Está todo mundo entendendo? Eu queria falar um pouquinho mais sobre a Eucaristia. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou falar, vou ser bem direta. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a Eucaristia, né? E eu estava vendo que quando Jesus, na última ceia, ele institui, né, oficialmente a Eucaristia, ali acontece um processo chamado transubstanciação. Né? Quando ele ergue o pão e ele fala isto é, ele consagra aquele pão. Aquele pão muda, há uma transformação na substância. A matéria é a mesma, é pão, mas a substância muda, né, nesse momento. E quando um padre, na Santa Missa, ele repete as palavras de Jesus, né, ele age em persona Christi, né, que significa na pessoa de Cristo. Né? Então, o padre, ele, né, faz a mesma coisa que Jesus fez naquela última ceia. Certo? E por que eu estou falando tanto da Eucaristia? Né? Porque a Eucaristia é o nosso sustento. É na Eucaristia que a gente vai encontrar força. Né? Quando a gente começa a ficar sedento, a gente começa a afastar de Deus, começa a ficar mais sedento, com mais fome, com mais sede. Então, a gente precisa se aproximar da Eucaristia. Não é ficar pedindo, Deus, resolve esse problema para mim. Deus, me dá aquele pão. Deus, me dá aquilo. Não é isso. Isso é a atitude de multidão. Né? Um discípulo, uma pessoa que realmente quer seguir Jesus, um cristão, não é isso. É se aproximar dele. É ir até a adoração, é adorá-lo. Né? Muitas vezes, a gente comunga a Eucaristia. Mas eu vou falar uma coisa que, para mim, foi impactante quando eu estava rezando sobre isso. Que foi Padre Paulo Ricardo que falou, e eu falei, cara, isso faz muito sentido. Ele falou assim, não adianta você comungar a Eucaristia sem adorar
a Eucaristia. Não adianta você comungar Jesus sem adorar Jesus. Não adianta. Quantas vezes a gente não vai para a missa e comunga e não sabe nem o que foi que comungou, quem foi que comungou, né? E o que é, então, adorar? O que é adorar? Por que eu tenho que adorar antes de comungar? Por que eu tenho que adorar e não apenas comungar? Né? Por que um pãozinho, daqui a pouco, vai vir para cá e a gente tem que se ajoelhar na frente desse pão? Né? Porque é Deus. E a gente precisa. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reconhecer que nós somos nada sem Ele. Adorar a Deus é reconhecer a verdade. Na verdade, é o processo de autoconhecimento. É a gente saber que a gente não é nada sem Ele, que a gente não faz nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, adorar a Deus é estar diante dele, reconhecendo a sua miséria, a sua fraqueza. Se você estiver diante de Deus, querendo mostrar sua face bela, sua face bonita, o quanto você cresceu, o quanto você é bom, você não está adorando a Deus. Você só adora a Deus verdadeiramente quando você coloca a tua verdade diante dele, tua podridão. Olha assim, eu caí, eu não consegui, e Jesus fala, cara, eu já sabia que tu não ia conseguir, porque tu estava longe de mim. Né? Tu só vai conseguir se tu estiver perto de mim. Isso é óbvio. Para Deus isso é óbvio. Para a gente fica muito assustado de falar para Deus que caiu. Deus já sabia que tu ia cair, porque tu estava longe dele. Então a gente só vai se fortalecer perto de Deus, perto de Jesus. E Jesus está onde? Escondido onde? Na Eucaristia. Né? Então a gente precisa mais do que comungar. Eu acho que eu anotei alguma frase de Padre Paulo, só não estou achando. A Eucaristia precisa mais que ser comungada, precisa ser adorada. Né? E adorar a Deus é reconhecer quem a gente é verdadeiramente e quem Ele é verdadeiramente. Né? E, para não me alongar muito, eu ficava perguntando, meu Deus, me diz o que eu tenho que dizer para o povo hoje. Né? E eu achava que Deus ia falar uma coisa muito complicada, e, no final, era só isso. Né? Eu quero que essa multidão passe a ser discípulo. Era só isso. Eu quero que essa multidão comece a ser discípulo, comece a se tornar discípulo. Essa não é qualquer multidão. É uma multidão que eu já estava de olho nela. Então, eu quero que essa multidão passe a ser discípulo. Né? E ser discípulo, minha gente, eu sou discípula do 2º ano de formação daqui da comunidade. E uma coisa que eu aprendi, né, durante esse tempo que eu estou caminhando com Jesus e com a comunidade. Ser discípulo é ser amigo de Jesus, é ter intimidade, é ser próximo de Jesus. E eu peguei uma frase, um trecho de um livro de Santa Catarina de Sena chamado O Diálogo, que é um diálogo entre Santa Catarina e Deus Pai. E eu trouxe aqui para vocês para falar um pouquinho sobre amizade. Né? Jesus nos chama hoje a ser discípulo, a ser amigo, a amizade, né? A não ficar tratando ele como se ele fosse uma padaria. Me dá um pão, me dá esse pão. Não, Jesus é o pão que a gente precisa. E aí, o trecho do livro de Santa Catarina de Sena diz assim, a amizade íntima consiste nisso, que são 2 corpos, mas uma só alma, no amor. Pois o amor transforma o amante na coisa amada. E quando os amigos se tornam uma só alma, entre eles, já não há mais segredo. Então, Jesus quer que você e ele, diante da Eucaristia, sejam 2 corpos, mas uma só alma. Jesus quer amizade. Ele quer que aquela multidão que está tão distante, com os pensamentos tão distantes dele, se aproxime e que seja só um propósito, um só propósito. Vocês 2 sejam 2 corpos com um só propósito, como a gente é quando a gente casa, não é? 2 corpos e um só propósito. Então, Deus quer ser isso com você. Né? Deus chama você e a mim a ser discípulo, a sair da multidão. Deus não te quer mais na multidão, Deus te quer discípulo, Deus te quer amigo dele, Deus te quer próximo. Então, o segredo é só isso, ir até ele, como ele fala, né? Vem a mim, vem a mim, vem a mim. Então, acho que a grande mensagem, né, que eu queria passar é essa, que a gente precisa começar a enxergar Deus, né, não como alguém que vai nos servir, mas como um servo, né, que, como o filho pródigo, né, que quando ele sai e faz as besteiras dele, ele volta, ele fala isso, né, trata-me como a um servo. Então, aquele filho pródigo entendeu que aquele pai não tem a obrigação de servir ele, que ele que tem a obrigação de servir o pai. Né?
Aquele filho pródigo entendeu isso. Então, é isso que a gente precisa entender hoje, para sair da multidão e ser discípulo. Deus não tem a obrigação de me servir, de suprir os meus pedidos, de me dar os presentes que eu estou pedindo, mas eu tenho a obrigação de ser servo dele. Eu tenho a obrigação de servir e perguntar qual é a tua vontade para a minha vida. O que é que tu queres que eu renuncie, que eu abra mão, que eu faça por ti. Certo? Então, a gente vai se preparar para a adoração e ajeitar as cadeiras para a gente adorar Jesus. Amém.